paz, meus irmãos, uma ótima noite para todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no nosso estudo de quarta-feira. Eu queria orar a Deus, pedir para que o Senhor fale aos nossos corações. Mas antes disso, eu queria que você lesse comigo o texto de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do verso 18, 19 e 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é muito interessante a gente ler esse texto e mostrar para nós, né, iniciar para nós, mostrando que toda a autoridade foi dada a Jesus, né? Isso vai ser muito importante para a gente entender um pouco sobre as missões, né? Sobre a ação de Deus, né? No mundo. Nós estamos estudando um pouco sobre a história das missões reformadas, né? E eu queria citar hoje vamos falar um pouco sobre os holandeses, tá? Mas antes disso, como eu falei, nós vamos orar, louvando a Deus, pedindo para que Ele seja conosco e clamando para que Ele perdoe também os nossos pecados. Vamos orar. Ó Pai Santo, nós bendizemos e te adoramos pelo Deus maravilhoso que és, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Te adoramos, ó Pai, porque sem Ti nós não conseguimos agir, nós não conseguimos viver, nós não conseguimos fazer nada, mas porque tudo que nós fazemos é para a Tua glória e para o Teu poder. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor fale conosco nesta noite, que apesar de nós vemos a história que para alguns não pode ser tão atrativo, mas a história nos mostra como o Senhor tem agido neste mundo e como homens do Senhor são usados por Deus e nos encoraja a seguirmos esse caminho, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos entender essa ação do Senhor na história. E eu oro para que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essas quartas-feiras de outubro, nós estamos estudando de uma maneira um pouco diferente, porque nós estamos pegando um texto bíblico e estudando. Eu achei proveitoso a gente estudar sobre a história das missões reformadas. Semana passada a gente falou um pouco sobre como, para algumas pessoas, né, alguns teólogos tinham na mente dizendo que missões e a teologia calvinista não se dão muito bem, né? E que a predestinação, na verdade, ela não incentiva ao evangelho. Nós vimos que isso é errado, que os reformadores fizeram missões. E nós vamos continuar hoje no decorrer da história e vamos falar um pouco sobre as missões dos holandeses, tá? Então, começando com o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort foi famoso pelos 5 pontos do calvinismo, né? Foi nesse sínodo em que teve uma grande disputa entre os arminianos e entre os reformados. E ali, então, eles estavam decidindo não somente o futuro da igreja da Holanda, mas o futuro da própria Holanda, tá? Então, o Sínodo de Dort foi muito importante nesse período, ok? Eu queria só ler um autor aqui chamado Anthony Huckman, que vai dizer assim: o foco principal dos cânones de Dort é na Missio Dei, a missão de Deus. A redenção de Deus do cosmos através da obra salvífica de Jesus Cristo, aplicada nos corações das pessoas pelo Espírito Santo. A gente tem uma tendência em trabalhar o Sínodo de Dort não com uma ideia missiológica, né? Não com uma ideia de missão, apenas
com essa ideia dos 5 pontos, mas teve uma ação ali missiológica também. Por quê? Porque através de uma boa teologia, nós temos que ter uma boa prática também de ação. Então, essa boa teologia que surgiu ali, os 5 pontos, né? Surgiu uma boa prática que vai levar, consequentemente, numa boa prática as missões, né? Um outro ponto aqui do artigo 2 do Sínodo fala assim: a promessa do Evangelho é que todo o que crê no Cristo crucificado não se perderão, mas tem vida eterna. Essas promessas precisam ser anunciadas e declaradas indiscriminadamente e sem distinção a todas as pessoas. Olha só, isso daqui está lá no Sínodo, que todas as promessas deveriam ser levadas, todas as promessas do Evangelho, toda a graça do Evangelho deveria ser pregada para todos os povos, indiscriminadamente, ok? O Sínodo se trata algumas questões também sobre missões. Por exemplo, uma questão que foi tratada: a correta administração do batismo aos filhos de pessoas recém-convertidas. Como eles fariam isso? Ou, o segundo ponto, as famílias com casamentos interculturais. Por exemplo, às vezes um holandês solteiro casa com uma moça local de outro país. Como é que serviria, né? Como é que seria o batismo dos filhos deles, tá? E um outro é o uso do idioma malaio e a ordem do culto nas colônias. Havia uma grande dificuldade da ordem do culto nos povos colonos, daqueles que se converteram, principalmente na região da Ásia, do Sudeste Asiático ali, da Indonésia, da Malásia, toda aquela região. Então são 3 assuntos que foram tratados no Sínodo de Dort. E isso é interessante, meus irmãos, que são assuntos missionários, tá? Essas dúvidas surgiram e foi levado a uma igreja mais fundamental, assim, mais estruturada, melhor dizendo, para ser questionado o que eles deviam fazer, porque tinham pessoas ali se convertendo, tinham ações missionárias ali. Por exemplo, como é que ia tratar com alguém que fosse recém-convertido e fosse batizar seus filhos? Ou casamentos que estavam acontecendo ali de pessoas, como é que ia trabalhar com esse batismo? O culto, como é que deveria ser o culto ali do povo malaio? Seria no idioma holandês? Seria no idioma local? Como é que isso agiria, né? Todas essas participações teve todo esse trabalho teve uma ação muito grande de um teólogo chamado Gisbertus Voetius, tá? Nós falaremos dele mais para frente. Guarda esse nome, Gisbertus Voetius, tá? A partir do Sínodo de Dort, teve a criação da Companhia das Índias Orientais, em 1602, que tinha como foco comercial. Ele seria tipo uma estatal, um foco comercial, tá? E ali, a partir deles, eles tinham essa ideia de, mesmo sendo com foco estatal, de pregar o Evangelho. Como eu li anteriormente, né, as promessas do Evangelho é para todo aquele que crê que em Cristo crucificado não se perderão, mas que tem uma vida eterna. Essa promessa precisa ser anunciada e declarada indiscriminadamente e sem distinção a todas as pessoas. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Essa Companhia das Índias, essa empresa estatal, vamos dizer assim, que cuidava do comércio, ela era responsável, então, não somente de cuidar do comércio, mas também de fomentar missões, tá? Trazendo de uma maneira bem grossa, é como se, através da Petrobras, uma empresa estatal, ela financiasse a pregação do Evangelho com os povos, tá? Essa é a Companhia das Índias. E
em 1610, com dinheiro dessa Companhia das Índias Orientais, foi estabelecido na cidade de Leiden o Seminário Índico. Seminário Índico. Na Universidade de Leiden, a maior universidade da Holanda na época, com o patrocínio dessa Companhia das Índias Orientais, que tinha como objetivo treinar pastores para questões culturais importantes, para tratar desse campo transcultural. E tinha a direção de Antônio Valeus. Nesse seminário índico, eles ensinaram o malaio e ensinavam também o conhecimento essencial do contexto asiático. Olha só que legal! Ensinava o malaio e o conhecimento essencial do contexto asiático. Isso daqui, meus irmãos, em 1610, tá? Um centro de treinamento missionário aqui em 1610. Foram formados ali 17 alunos. 17 alunos. Poxa, parece pouco, meus irmãos. 1610. Olha só. 1610. Onde eles estavam despontando ainda para as navegações. Quem dominava as navegações ainda era a Igreja Católica, com Portugal e com a Espanha. Então era algo dificultoso, mas eles tinham isso em mente. E olha que interessante, os dois primeiros que se formaram desses 17 alunos, os dois primeiros foram enviados aqui para o Brasil. Foram enviados aqui para o Brasil, para o Nordeste brasileiro. Lembra? Nós estudamos na história a invasão holandesa no Nordeste. Foram enviados para lá, para pregar o Evangelho no Nordeste brasileiro. Olha que interessante. Nisso, meus irmãos, dentro dessa Companhia das Índias, do Sínodo de Dort, no Seminário Índico, nessa estrutura toda, nós temos o homem que eu citei anteriormente, Gisbertus Voetius, tá? Tem um livro do Ronaldo Lidório que vai falar sobre ele, esse daqui, ó. Teologia, Piedade e Missão, a influência de Gisbertus Voetius na missiologia do plantio de igrejas. Um livro fininho, preciosíssimo, meus irmãos. Por quê? Gisbertus Voetius escreveu muita coisa, só que naquela época não se escrevia em alemão, em holandês, perdão, se escrevia em latim. Então o material dele, meus irmãos, de Gisbertus Voetius está em latim. Esse daqui é um dos poucos materiais que foram traduzidos para o inglês que o reverendo Ronaldo Lidório teve a oportunidade de estudar. E lembramos de orar pelo reverendo Ronaldo também, que descobriu o câncer, o linfoma. Depois nós vamos orar por ele. Mas a teologia de Gisbertus Voetius é muito interessante. Por quê? Primeiro, ele foi o primeiro teólogo protestante a escrever sobre a teologia de missões. E dentro dessa teologia de missões, ele escreveu sobre plantação de igreja em 1663, meus irmãos. Em 1663 ele escreveu, dentro de um calhamaço de teologia, tem 200 páginas sobre plantação de igreja, que é um trabalho atual e preciso para os dias de hoje. Hoje é muito importante a ideia dele de plantação de igreja, a gente precisa restaurar isso, tá? Mas vamos lá, eles acreditavam, Gisbertus Voetius acreditava que os povos não alcançados na época eram os judeus, os muçulmanos e os hereges, entusiastas e deístas, tá? E cada uma desses três povos não alcançados tinha estratégias diferentes para o alcance. Olha só que interessante. Ele acreditava que cada povo havia uma estratégia diferente para esse alcance. Ele acreditava numa teologia teocêntrica e trinitária. A teologia dele era teocêntrica e trinitária. Eu quero ler uns trechos aqui deste livro que é muito importante. Página 31 vai nos dizer assim: a redenção, o grande plano de Deus para a salvação daqueles a quem ele chama, deve ser compreendida a partir do próprio Deus, seus decretos e seus desejos, e não a partir do homem, seus anseios e cultura. Olha só que interessante. Ele está dizendo aqui que as missões
e as ações de Deus missionárias, no nosso trabalho missionário, ele tem que ser entendido não da visão do homem, mas da visão de Deus, tá? Da redenção, do grande plano de Deus de salvação e dos seus decretos, meus irmãos. Isso é fantástico. Ele entendia que, além dessa missiologia ser teocêntrica, voltada para Deus, ele entendia que a missão era trinitária. Como? Através do amor do Pai, da obediência do Filho e do poder do Espírito. O amor do Pai, obediência do Filho e poder do Espírito. A ação trinitária na missiologia. Tendo então como pano de fundo a teologia do pacto. O Evangelho envolve todas as atividades do Antigo e do Novo Testamento. E ele tinha alguns fundamentos, tá, dentro da sua teologia também. A primeira delas é que toda teologia deveria ser prática. Olha só que interessante, meus irmãos. Toda a teologia deveria ser prática. Isso significa que todo o conhecimento de Deus teria como alvo a prática da piedade, da missão e da glória de Deus. Olha só que interessante, meus irmãos. Isso ele está falando em 1600, tá? 1600, 1663. Olha como é que isso é atual para os nossos dias, pensando em missões. A gente não vai para um povo por causa do povo em si, mas por causa da glória de Deus. E a nossa teologia, o que você acredita que em Deus tá formado dentro da teologia reformada, tem que ser uma teologia prática, que vai te gerar piedade, missão e a glória de Deus. Olha só. Além disso, meus irmãos, outro fundamento que ele tem é a predestinação. Lembra que eu falei na aula passada, na quarta-feira passada, falando que para alguns teólogos acreditavam que a predestinação desencoraja as missões? Para Voetius, não. A predestinação é a prova doutrinária de que a missão tem origem em Deus, é realizada por Deus e desemboca na glória de Deus. Olha só, a predestinação tem origem em Deus, é realizada por Deus e desemboca na glória de Deus. A ação da predestinação é completamente por Deus. Por isso, meus irmãos, a predestinação, quando pensa em missões, é a garantia que o trabalho missionário vai dar certo. Quando você pensa num missionário que está sofrendo no campo, que está morrendo, que está sendo torturado, que está preso, que tem N dificuldades, a predestinação é a garantia que o choro dele, que o suor dele, da igreja que está perseguida, vai dar certo. Vai dar certo. Porque ela tem origem em Deus, é realizada por Deus e desemboca na glória de Deus. Pensa nisso, meus irmãos. O terceiro fundamento que ele tem é da natureza da eclesiologia, da igreja, a natureza da igreja. Compreender a igreja como chamada e enviada ao mesmo tempo. Nós somos chamados e enviados ao mesmo tempo. Nós somos chamados para ser sal, para ser luz ao mesmo tempo que somos chamados para Deus. Ou seja, meus irmãos, a nossa ação em Jerusalém, Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, é ao mesmo tempo. Não se pode, meus irmãos, trabalhar só uma área e esquecer das outras. Não se pode trabalhar só um povo e esquecer do outro. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é a frase que eu vou dizer mais para frente, que a igreja é igreja. Se for igreja, é missionária. Não tem como a igreja não ser missionária. Não tem como a igreja não ser missionária. Se é igreja, é missionária. A ação dela, porque ela é chamada e ao mesmo tempo enviada. E o quarto e último fundamento que ele tem aqui é que é tudo para a glória de Deus. Deus é glorificado quando perdidos se convertem. Tudo é para a glória de Deus. Tudo, meus irmãos, toda a ação de missões é para a glória de Deus. Voetius então acreditava que o centro da missão não eram os perdidos, mas sim o próprio Deus. A plantação da igreja é muito importante.
é muito importante, porque através dela, meus irmãos, é que há uma ação do povo de Deus. Existe alguns relatos aqui que ele vai falar, por exemplo, sobre a compreensão teológica da plantação de igreja. Por exemplo, ele vai dizer assim: o conceito plantar igreja é agregar os novos cristãos, bem como os cristãos experientes e novas regiões, tornando-se uma igreja local, recebendo o batismo, o ensino e participando da comunhão dos santos. Uma igreja cresce quando um grupo de cristãos verdadeiros se junta pela primeira vez ao redor da palavra com adoração e temor ao Senhor. Esse é um conceito dele para a plantação de igreja. Responsabilidade que tem na plantação de igreja. O envio de plantadores é exclusivamente da igreja. Não são reis, não são governantes. A missão deve ser eclesiástica, tá? Então, quando você pensa em agência missionária, não é a agência missionária que envia. Quem envia é a igreja. A responsabilidade de plantar a igreja é da igreja, tá? Não é de outra área, é da igreja, tá? Olha só que interessante, o primeiro alvo da missão da igreja não é o plantio de igrejas, mas a conversão de perdidos. Conversões sinceras são necessárias antes de ter uma igreja plantada. Assim, a conversão deve ser visível e dar frutos de fé, sendo reconhecida e sincera conversão a Cristo por meio da confissão pública e da conduta de vida. Ele vem dizer aqui, olha só que interessante, uma igreja não é formada pelo número de presentes, olha só, uma igreja não é formada pelo número de presentes, mas pelos que verdadeiramente foram transformados pelo Evangelho de Deus. Não é a quantidade de presentes, mas é aqueles que foram transformados pelo Evangelho de Deus. Esse é o alvo. Temos o processo também da questão da plantação da igreja. A conversão e o preparo para o plantio de uma igreja devem incluir 4 passos: atraindo os perdidos a ouvir a palavra de Deus, entendendo os fundamentos básicos da fé, arrependidos de seus pecados e crescendo em entendimento e graça e salvação, e por último, professando a fé em Cristo. Esses são os processos de um preparo, de uma plantação de igreja. E, por último, a relação. A igreja enviadora não tem autoridade sobre a igreja plantada e não deve fazer imposições a ela. Antes, a relação deve ser doutrinária, em que crê e como se crê, e espiritual, como se relaciona. A doutrina deve ser exposta claramente, com um profundo ensino, e a comunhão deve ser sincera e respeitosa, sem imposições. Olha só que interessante, meus irmãos. Isso daqui, ele está dizendo em 1660, mais ou menos. Isso ele está dizendo no século 17. Olha como é que isso é tão atual nos nossos dias. Termos missões com um pensamento teocêntrico e trinitário, tá? A ação de Deus, do Filho e do Espírito Santo, tá? Temos a ideia de plantação de igrejas. Isso é muito importante. E isso surgiu com a teologia reformada da igreja holandesa, tá? Então, meus irmãos, a igreja reformada faz missões. A igreja reformada faz missões. A gente tem que lembrar disso. Por que ela faz isso? Porque toda a autoridade foi dada. E Jesus fala: ide, fazei discípulos. Isso não é algo só dos nossos dias. É algo que é feito já no decorrer da história. A nossa igreja, a igreja que é a nossa doutrina, que acredita na doutrina reformada, a nossa igreja, igreja presbiteriana, é uma igreja missionária não somente dos dias atuais, mas histórico. Tá joia?
Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Lembramos do reverendo Ronaldo Lidório, lembramos de outros pastores também que estão doentes, e queridos da nossa igreja também que estão doentes e que estão desempregados. Vamos orar. Ó Pai Santo, bendizemos e te adoramos, ó Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, digno de toda a honra e de toda a glória. Obrigado, Senhor, porque no decorrer da história vemos a Tua ação, vemos o Senhor, ó Pai, mostrando o Teu poder, a Tua graça. Vemos, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, agindo e levando homens a pensarem sobre missões, a pensarem da ação do Senhor neste mundo, e nós Te louvamos por isso. Te louvamos por esses homens na história e pedimos para que o Senhor nos dê forças para continuar essa história, porque afinal, Senhor Deus, não é outra história senão a história da Tua glória. Nós queremos ver a Tua glória enchendo a terra, como as águas cobrem o mar. Por isso, Senhor Deus, faça com que nós tenhamos na consciência que somos chamados e enviados ao mesmo tempo. Pai, eu oro em especial pela vida do reverendo Ronaldo Lidório, que descobriu um câncer, um linfoma. Como o Senhor já fez tantos e tantos milagres em suas vidas, curas de malária, curas de outras síndromes, nós rogamos a Deus, em nome do Seu Filho Jesus, que o Senhor mostre a Tua graça sobre a vida dele e que ele, Senhor Deus, seja curado, Senhor Deus, deste câncer, ó Pai. Mas que em nome de Jesus o Senhor traga também conforto, consolo, forças para a sua família, Pai. Oramos pelos doentes da nossa igreja, oramos para aqueles que estão desempregados, para que o Senhor esteja com eles também, dando a cura dos seus problemas, trazendo também, Senhor Deus, o emprego para aqueles necessitados, ó Pai, para que tenham, Senhor Deus, a oportunidade de trabalhar, de servir ao Senhor também com seus dízimos e com suas ofertas, ó Pai. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame Tua graça, Senhor Deus, sobre a vida da Tua igreja. Oramos para que o Senhor mostre, Senhor Deus, o Teu poder dia a dia sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, porque em Ti temos a confiança, temos a certeza que as missões darão certo, porque isso é desejo do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima noite.